seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê. Sou professora, designer, especialista em crochê e sou também embaixadora da Linhas Corrente. E hoje a gente veio aqui trazer para vocês o passo a passo desse lindo chinelo decorado com crochê. Se você já gostou dessa receita maravilhosa que a gente veio compartilhar com vocês, já vai deixando aí pra gente o seu gostei aqui nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a gente. E lembra também de deixar o seu comentário aí, dizendo se você gostou dessa peça super bacana. Me conta aí nos comentários em que cor você vai fazer o seu. Para fazer esse chinelo, a gente vai usar aqui o fio Amigo Love, da Linhas Corrente. Eu vou usar aqui nesse rosa, que é a cor 026. Mas se você quiser usar qualquer outra cor do Amigo Love, você pode usar, pode ficar livre aí para usar qualquer uma das cores maravilhosas que a gente tem na cartela de cores do Amigo Love. Além do Amigo Love, a gente vai precisar do Camila Fashion para fazer aqui os detalhes aqui das frendinhas. Eu usei o Camila Fashion na cor 012, 025, 298, 144, o branco e o 253. Eu usei todas essas cores aqui do Camila Fashion para deixar aqui a nossa peça assim bem colorida. E aí, se você quiser, você pode até usar sobrinhas que você tem aí na sua casa do Camila Fashion para fazer esse detalhe das franjinhas aqui. Mas, se você quiser também, caso você não tenha muitas sobrinhas e você queira for comprar aqui um novelo do fio para fazer essa parte, você pode fazer toda numa cor única também, se você quiser. E aí, com um novelo do Camila Fashion, você consegue fazer todas as franjinhas e ainda sobra bastante fio. Além dos fios, a gente vai precisar da agulha de crochê 2,5 ou 3 milímetros. Você pode usar aí a que você mais se adaptar. E a gente vai precisar também da agulha de tapeçaria, que pode ser a número 12 ou número 14. O importante é que ela tenha aqui esse espacinho suficiente para passar o nosso fio. Essa agulha aqui ela é muito importante na hora das aplicações e também dos arremates. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos a passo. Eu vou começar aqui fazendo um cordão de correntes iniciais. Vou fazer um total de 55 correntinhas. E aí, presta atenção que eu vou te dar uma dica para caso você queira fazer essa receita aqui para um tamanho de chinelo diferente do meu, tanto maior quanto menor. Eu vou fazer aqui esse cordão de correntinhas e volto para te dar essa dica. Terminei de trabalhar as correntes iniciais e aí agora eu vou te dar a dica a respeito do tamanho que você estiver fazendo aí para sua receita. No meu caso aqui, eu tô fazendo para um chinelo de numeração 37, 38. Então, para esse tamanho de chinelo, eu vou ter essa alça aqui com 55 correntes na medida certinha. Começando aqui, dando a voltinha aqui até chegar aqui do outro lado. Vai dar certinho essa medida aqui com esse cordão inicial de 55 correntes. Mas se o teu ponto for muito apertado, ou se for mais solto do que o meu, tudo isso pode alterar a medida aqui do seu cordão de corrente e pode ser também que você esteja fazendo um outro tamanho de chinelo. Então, para você alterar essa quantidade de correntinhas, você pode fazer aqui a quantidade de correntes que você quiser, só precisa observar em relação à proporção de correntes que você vai fazer. A gente vai ter que manter aqui a mesma quantidade de correntes, tanto para um lado da alça quanto para o outro, e manter uma correntinha aqui para a gente fazer o meio dessa alça. Então, no meu caso aqui, essas 55 correntes são de 27 correntes para cá, 27 correntes para essa outra alça e uma correntinha no meio, que a gente vai usar para fazer os aumentos. Então, você vai trabalhar qualquer quantidade de correntes que você precisar, e aí depois que você fizer, você vai sempre usar essa mesma proporção aí para continuar a receita. Então, sempre que eu estiver falando a respeito de trabalhar o primeiro lado da alça, o segundo lado da alça e o meio, que vai ser onde a gente vai fazer os aumentos, você vai respeitar sempre esse número de correntes que você estiver usando para fazer aí o seu cordão inicial, tá? O seu cordão de correntes iniciais. E aí, agora aqui, então, que a gente já trabalhou esse cordão, já deixou tudo bem detalhado a respeito de como a gente vai fazer essa parte, eu vou, então, começar a fazer aqui a primeira carreira. Essa primeira carreira eu vou fazer
com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, vou subir mais uma correntinha aqui para dar a altura da carreira e vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada correntinha. Eu vou pegar aqui sempre essa alça de trás para já deixar um acabamento bacana. E aí, chegando no meio desse cordão, eu vou trabalhar um aumento. Vou fazer aqui e volto para mostrar a vocês como que vai ser esse aumento. Trabalhei aqui, então, esse primeiro lado da alça com as 27 correntes, os 27 pontos baixos aqui. Vou, então, trabalhar essa próxima correntinha aqui de base, que vai ser aquela correntinha do meio, com um aumento. Eu vou fazer um ponto baixo dentro dela, volto na mesma corrente, vou fazer mais um ponto baixo, e de novo vou fazer mais um ponto baixo dentro dela. Então, vão ficar 3 pontos baixos dentro aqui da mesma correntinha. Agora, na próxima correntinha de base, eu volto a trabalhar com um ponto baixo em cima de cada ponto, de cada correntinha de base, até chegar lá no final. E aí, vão ser 27 pontos baixos aqui para esse outro lado também. Terminei de trabalhar toda a carreira, e aí esse aqui vai ser o resultado, vai ficar dessa forma aqui. Você pode já pegar o seu chinelinho e medir aqui, colocando essa parte aqui no meio e verificando se a alça vai cobrir certinho aqui do comecinho até o final. E aí, mede aqui direitinho pra ver se vai ficar certinho assim. E aí, você vai verificar isso. Se ficou certinho, a gente segue aqui para a próxima carreira, senão você pode desfazer e fazer novamente, já observando aí quantos pontos mais ou menos você vai ter que fazer a mais ou a menos para cada alça. Então, observa aí se ficou faltando ponto, quanto mais ou menos você vai ter que fazer a mais, ou se ficou sobrando, verifica aí quantos pontos você vai ter que tirar para ficar certinho, tá? E aí, só é importante você manter sempre a proporção, tá? Mesma quantidade de pontos para um lado e para o outro da alça e uma correntinha aqui pro meio, tá? Para fazer aqui essa parte dos aumentos. E aí, agora, então, a gente vai virar aqui pro outro lado para começar a próxima carreira. Essa próxima carreira a gente vai trabalhar com um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, na parte aqui de cada lado da alça. Então, eu vou fazer aqui uma corrente para já dar a altura da carreira e vou trabalhar um pontinho baixo em cima de cada ponto de base. Terminei de trabalhar os 28 pontos, eu vou então nesse próximo ponto de base e vou fazer aqui o aumento. E aí, você pode colocar aqui marcadores para poder te ajudar a fazer o restante da peça, você não ficar com dúvida em qual ponto que a gente vai trabalhar, qual ponto que a gente vai deixar de trabalhar. Então, aqui, dentro desse ponto, a gente vai fazer novamente aquele aumento de 3 pontos. Coloca 3 pontos baixos aqui dentro. Vou colocar o marcador no primeiro ponto desse aumento e no último ponto desse aumento também. Então, vai ficar no primeiro e no terceiro ponto. Esse pontinho do meio, a gente não coloca marcador. E aí, vou fazer esse outro lado aqui, trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final. Terminei de trabalhar essa carreira, eu vou virar para o outro lado e vou fazer essa próxima carreira aqui toda em ponto baixo. Então, vou fazer aqui uma correntinha só para dar a altura da carreira e vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base a volta toda, tá? Toda essa carreirinha aqui a gente vai trabalhar sem fazer aumento. E aí, nessa parte aqui desses pontinhos que a gente colocou o marcador, se você quiser fazer o ponto baixo em cima dele e colocar outro marcador em cima desse ponto, você pode fazer isso, ou pode deixar o marcador colocadinho assim, dessa forma aqui, pegando só
essas alcinhas aqui da frente do ponto, que aí a gente consegue entrar aqui com a agulha e trabalhar em cima do ponto normalmente, tá? E aí vai fazer isso aqui com os dois pontinhos. Isso no caso também de você precisar do marcador. Se você não precisar, também não precisa colocar, tá? É só para te ajudar aí a contar os pontos, a se localizar aqui na hora de fazer o restante do nosso trabalho. A gente vai precisar desses pontos aqui, tá? Se localizar por esses pontos. Caso você queira também pegar um outro pedacinho de fio e passar aqui por esses pontos, você pode fazer também, tá? Então, você pode usar aí a estratégia que você preferir para te ajudar nessa parte. E aí, eu vou fazer aqui toda essa carreira com ponto baixo, um em cima de cada ponto de base. Terminei de trabalhar a carreira, a gente vai ficar, então, com essa carreira já, assim, formando aqui dando aqui uma boleadinha nessa parte e tá tudo certo, tá? É desse jeito mesmo que a gente precisa que aconteça. E aí, eu vou, chegando aqui no final, virar pro outro lado e vou fazer mais uma carreirinha assim, toda em ponto baixo, sem fazer aumento nenhum. Terminei de trabalhar mais essa carreira, e aí agora a gente vai trabalhar aqui somente nessa parte aqui da nossa alça. Então, a gente vai trabalhar com carreirinhas de ida e volta somente nessa parte aqui da alça, e a gente vai precisar aqui desse pontinho que a gente marcou para se localizar aqui até onde a gente vai trabalhar essa nossa primeira carreira. Então, eu vou marcar aqui, vou subir esse marcador aqui para esse ponto, é o mesmo pontinho aqui, ó, tenho esse pontinho baixo. O próximo, da próxima carreira seria esse, e o próximo é esse aqui. Então, vou passar aqui para esse ponto, pode deixar em cima dele, que a gente não vai trabalhar em cima desse ponto, vai trabalhar só até aqui, esse pontinho aqui. E esse outro, eu vou subir também pro ponto correspondente aqui em cima. Então, vão ficar esses 3 pontinhos aqui, sem trabalhar a partir de agora. A gente vai trabalhar só daqui até aqui. E o outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito que eu vou ensinar pra vocês aqui, trabalhando daqui até aqui. Eu vou começar aqui, então, essa próxima carreira, vou fazer as carreiras todas com ponto baixo, um em cima de cada ponto de base. Então, eu viro pro outro lado, faço uma corrente só para dar a altura da carreira e vou fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar aqui nesse último ponto. Pontinho antes do marcador. Terminei de trabalhar aqui, então, vim até o pontinho antes do marcador, com ponto baixo. E aí, vou virar pro outro lado, fazer uma correntinha só para dar a altura da carreira e trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar aqui no final da carreira novamente. E aí, aqui eu começo a contar primeira, segunda carreira, e ao todo eu vou fazer aqui 6 carreiras de ponto baixo desse lado, trabalhando dessa forma, carreiras de ida e volta, somente até aqui, deixando esses 3 pontinhos aqui sem trabalhar. E aí, terminando essas 6 carreiras aqui desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. No meu caso aqui, eu deixei um pedaço já de sobra para fazer depois a costura, a união, na verdade, que não vai ser bem com costura, eu vou ensinar para vocês como unir de um jeitinho bem fácil. Ao todo, eu deixei aqui uns 2,5 metros, tá? De fio para fazer essa montagem, essa finalização e união aqui da peça. Mas você, se você tiver outro novelinho, você não precisa nem arrematar, cortar o fio. Você deixa ele aqui, aguardando, e vai fazer o outro lado com o outro novelo, tá? Ou corta, se você quiser, pode cortar aqui, deixando só um pedaço pro arremate, e depois você pega o fio novamente para fazer a montagem sem problema, tá? Então, você tem aí todas essas opções para você trabalhar da forma que você preferir.
O importante é só você pegar aqui o fio para trabalhar o outro lado da peça do mesmo jeito que a gente trabalhou esse daqui. E aí, a gente vai fazer aqui toda essa parte dessa próxima lateralzinha aqui, essa próxima alça, trabalhando também com um ponto baixo em cima de cada ponto de base, somente até esse ponto antes do marcador, tá? Esse pontinho aqui antes do marcador, tá? E aí você vai ter esse resultado aqui, trabalhando também as 6 carreiras de ponto baixo, um em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. A gente vai fazer as 2 alças dessa forma, tá? As duas peças aqui iguais, tá? Então, você vai seguir o passo a passo novamente para fazer o outro pezinho, da mesma forma que a gente fez esse daqui. E aí, agora, eu vou ensinar para vocês aqui o detalhe de personalização com as franjinhas. E depois vou ensinar, por último, eu vou ensinar aqui como fazer a montagem no chinelo, tá? Pra deixar aí bem bacana. E é uma montagem bem fácil também de fazer, tá? Vai ser bem prática pra você que até seja iniciante no crochê, é tranquilo. E aí, depois que você tiver feito aqui a receita 2 vezes, tiver aqui as duas partes aqui para os 2 chinelos, a gente vai então começar a fazer aqui a parte da personalização dessa peça. E aí, para essa parte, eu vou usar aqui o Camila Fashion, da Linhas Correntes. Eu vou usar aqui várias cores, mas se você quiser usar uma cor só, você pode usar também sem problema, tá? E aí, se você quiser fazer bem colorido, usando aí, de repente, alguma sobrinha que você tem em casa, é bem bacana para você reaproveitar aí aquelas sobrinhas nessa parte aqui também, se você quiser. Ou, se quiser fazer numa cor só, com um novelo só, você pode também. E aí, eu vou usar o rótulo do Fio Amigo Love para servir de base aqui, de padrão aqui pro tamanho dessa franjinha, desse tasselzinho que a gente vai fazer. Eu vou enrolar aqui o fio 20 vezes. Vou então pegar mais um pedacinho de fio, deixando uma ponta maior e outra menor. Faço aqui um nozinho. Já posso tirar aqui. E aí, o ideal é que você faça esse nó bem apertado, tá? Vou fazer mais um. E mais um só para garantir. Vou então cortar todos essas argolinhas que a gente formou aqui. Vou pegar o fio maior. E aí, pego esse fio maior aqui, levo para baixo, por entre essas franjinhas aqui. E vou sair do outro lado, de um outro lado aqui, subindo com ele novamente. Sempre vou arrumando essas franjinhas, deixando bem certinho. E aqui, eu vou começar a circular com esse fio maior aqui, circular dando a volta nessa parte aqui, indo de cima para baixo. Eu vou dar 4 voltinhas. E vou pegar minha agulha de tapeçaria e levar esse fio aqui pra cima. Passando por baixo dessas alcinhas, dessas voltinhas que a gente deu aqui.
Vou então cortar mais um pedacinho aqui. E olha que fofura que ficou esse tassel. E aí, para aplicar, é só pegar esses 2 fios, levar aqui por dentro do mesmo ponto para a parte de trás. Passa um fio por dentro de alguma laçadinha de algum ponto e faça alguns nozinhos, 2 ou 3 já é o suficiente. Corto o excesso e pronto, a gente já tem aqui a nossa franjinha, nosso tasselzinho aplicado. E aí você pode fazer quantos você quiser e também com a combinação de cores que você quiser também. Eu vou deixar todas essas franjinhas aqui nessa terceira carreira. Depois que a gente aplicar no chinelo, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou então fechar toda essa parte com pontos baixíssimos, sempre pegando só uma alça de cada lado aqui da faixa. Vou pegar sempre a alça do ponto que fica para fora da peça. A parte da trancinha, a alça da trancinha que fica para dentro, que seria aqui o lado avesso, a gente não vai trabalhar, não vai pegar, vai deixar ela soltinha aqui por dentro. E aí vai fazendo os pontos baixíssimos dessa forma, até chegar no final dessa faixa. Chegando no final dessa parte da faixa, a gente vai começar a trabalhar o outro lado da mesma forma, pegando só a alça de fora, no caso, de cada ponto, dos 2 ladinhos aqui da faixa, e assim a gente vai trabalhando até o final da carreira. Terminei de fazer aqui a montagem, a união aqui dos 2 ladinhos da faixa, dessa nossa faixa aqui decorativa. Eu posso, então, cortar esse fio. E aí, eu já vou cortar deixando um pedaço de sobra para eu fazer o acabamento aqui nessa parte de baixo da faixa. Esse acabamento aqui eu vou fazer tanto nesse lado quanto nesse e também aqui nessa parte do meio. A gente vai pegando aqui as alças dos pontos, sempre dessa forma, de baixo para cima, de baixo para cima. E assim, fazendo a volta inteirinha aqui. Chegou aqui no final, a gente vai puxar. Vou fechar esse último ponto aqui também. Vou puxar e assim a gente vai deixar aqui. E assim a gente vai deixar essa parte aqui bem fechadinha. Aí é só levar para algum pontinho aqui, próximo. Vou dividir esse fio em 2, fazer um nozinho. Trago o fio aqui por dentro dos pontos e já posso cortar, arrematar aqui o excesso desse fio. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, então pego aqui um pedaço de fio. E vou dando aqui a voltinha, da mesma forma que eu fiz no primeiro lado. Terminei de dar a volta aqui, vou puxar o fio. E aí, toma cuidado com a primeira ponta, para não soltar. Então, no caso desse aqui que a gente tá fazendo, que a gente fez com um pedaço de fio solto, a gente tem que tomar esse cuidado aqui para não
soltar a outra ponta. E aí, vou fazer a mesma coisa. Carrego aqui, faço uns nozinhos e escondo o fio. E aí, fica assim, ó, bem certinho aqui na alça. E por último, mas não menos importante, a gente vai fazer também essa parte aqui do meio. E aí, de novo, a gente vai pegando aqui, sempre o ponto aqui de baixo pra cima, dando a voltinha aqui. Em toda essa parte. Depois de circular tudo, a gente vai puxar, e aí toma sempre cuidado com as duas pontinhas aqui do fio, pra você não perder nenhuma. Então, segura uma, puxa a outra, e assim você vai até fechar bem essa parte aqui. E terminando de fechar, é só você conduzir o fio, fazer um nozinho com cada uma das pontas desse fiozinho aqui. E terminar de esconder, arrematar. Depois de arrematar os fios, a gente já tem aqui a nossa peça prontinha, nosso chinelo finalizado. Você vai fazer os dois da mesma forma, então eu ensinei um pezinho pra vocês, o outro vai ser exatamente do mesmo jeito, tá? É só você deixar aqui o fio pra fazer aqui a montagem, né, aquela sobra que a gente deixou de 2,5 metros, deixa pro mesmo lado, nos dois, e aí você vai conseguir trabalhar no mesmo sentido as duas peças aqui, fazendo a montagem dela. E aí agora a gente vai trabalhar as alças. Eu vou trabalhar aqui, vou fazer um cordão de 145 correntes. E aí, se você quiser fazer essa alça aqui com um tamanho diferente, você pode fazer, não precisa ter preocupação aí de um número específico de correntinhas, você pode fazer o número de correntes que você quiser. E se você quiser também não fazer essa alça, ela não é necessária, tá? Não é fundamental, então você pode também deixar o chinelo só com a decoração aqui, sem essas alcinhas para amarrar, tá? Para fazer a amarração aqui no tornozelo. Terminei de trabalhar aqui as minhas correntes e agora eu vou voltar com um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha de base. E aí eu vou trabalhando só nessa alça de trás aqui da corrente, e assim a gente consegue esse acabamento aqui super lindo, super bacana para nossa alcinha. Dá mais trabalho, é um pouquinho mais difícil de pegar aqui nessa alça de trás, mas o efeito fica bem bacana. E aí eu vou trabalhando assim até o final do cordão. Depois de voltar com ponto baixíssimo, a gente vai então cortar o nosso fio, deixando uma sobra pra gente fazer a aplicação e o arremate. A aplicação eu vou fazer aqui no quarto ponto, deixando mais ou menos um dedinho de distância aqui do final da alça, do chinelo. Vou aplicar passando aqui um pedacinho do fio por dentro de algum ponto, saio do outro lado e vou fazer alguns nozinhos. Pode fazer 2 ou 3 nozinhos, que já é o suficiente, deixa bem apertado para não soltar. E vou pegar a agulha de tapeçaria e levar esses fios, essa sobrinha de fio, por dentro aqui do chinelo, levo o mais longe que eu conseguir e corto o excesso do fio. E aí pronto, a alça já vai estar aplicada, a alça aqui para amarração do chinelo, no tornozelo já vai estar aqui aplicada, a primeira delas. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado aqui dessa alça e também no outro chinelo. Lembrando que essa alça aqui é opcional, se você não gostar de usar amarração, você pode fazer o chinelo sem essa alcinha aqui, também fica bem bacana, fica super lindo também. E depois de aplicar as duas alças em cada chinelo, a gente vai ter então a nossa peça pronta, finalizada, nosso parzinho de chinelos aqui decorado com crochê, super bacana, feito aqui tanto com o Amigo Love, quanto também com o Camila Fashion, para fazer aqui as franjinhas, a gente usou o Camila Fashion, e para fazer aqui a base da alça e as alças, a gente usou aqui o Amigo Love. Lembrando que, se você quiser fazer com qualquer outra cor aqui do Amigo Love, você pode fazer,
fica à vontade para explorar aí a cartela de cores do Amigo Love e usar a cor que mais combinar aí com você, também com o chinelo aí que você tiver, que você for usar. Usando qualquer uma das cores do Amigo Love, você vai garantir a qualidade para o seu trabalho, esse brilho que o Amigo Love tem e também essa firmeza que ele garante aqui para nossa peça. Nossa peça, ela fica bem firminha aqui usando o Amigo Love, então vai garantir toda a qualidade aqui para o nosso trabalho e também essas cores maravilhosas. E com o Camila, você pode usar aí as sobrinhas que você tem em casa para fazer assim bem colorido essas franjinhas aqui, esses taçaizinhos, e decorar assim ainda mais a nossa peça, deixar ela bem colorida, bem alegre e super linda também. Se você gostou dessa aula, lembra de deixar aí pra gente o seu gostei, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, porque isso ajuda bastante a gente. E lembra também de deixar aí o seu comentário, se inscrever aqui no canal para você sempre receber aqui as novidades de aulas novas, de vídeos novos, que a Linhas Correntes sempre compartilha por aqui com a gente. Então, lembra de se inscrever e ativar o sininho em todas as notificações, para você receber todas as novidades em primeira mão. Lembra também de seguir a gente nas nossas redes sociais e quando você fizer essa peça aqui, marca a gente lá no Instagram, marca o meu Instagram, JNYCrochê, e marca também o Instagram da Linhas Correntes, que a gente vai amar ver o seu trabalho e poder curtir também. Eu amo ver o trabalho de vocês, então vai ser um prazer ver o parzinho de chinelo decorado com crochê que você fizer aí também. Muito obrigada então pelo carinho, um grande abraço para vocês e a gente se encontra então no próximo vídeo aqui no canal da Linhas Correntes. Um grande abraço e até lá!